Fala galera, bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Mas antes de começar o vídeo, nos apoie deixando seu like aí, inscrevendo no canal e ativando o sininho. Então galera, vamos fazer aqui uma reação e um corte, né, do canal ESPN Brasil, comentando tudo sobre o confronto de hoje, né, na final da Copa do Brasil entre Flamengo e Corinthians, né. Eles dão a sua opinião no debate, pega fogo, né. Então, fiquem aí com o vídeo. A decisão é no Maracanã, se aproxima Flamengo e Corinthians. O encontro de 70 milhões de torcedores, é essa a conta? Mais de 70 milhões de torcedores pararão na noite de hoje para assistir essa partida. Não, olha só, vocês se comportem a partir de agora. A gente tem 2 horas de programa aqui para fazer. Então deixa o capitão quieto na dele. Até o final desse programa hoje, ele vai conseguir falar quem vence hoje à noite. Mas até o final do programa. Enquanto isso, a gente vai aqui ouvindo Dorival e Vitor Pereira para começar a comparar as posturas do que foi no jogo passado e o que vai ser nesse jogo. Você tá ferrado hoje nesse programa. Não vou conseguir te defender. Bote os treinadores aí pra gente. A gente sente a força do nosso grupo, do nosso plantel, a entrega que está existindo, é uma demonstração de um verdadeiro companheirismo, onde todos são aproveitados. Eu acho que é isso que nós queremos, todos estando em condições, todos se mantendo em condições de poderem dar a sua resposta quando são solicitados. Não vamos de certeza ao Maracanã com a intenção de só defender e estar lá atrás fechado e à espera de como fomos, por exemplo, como jogamos o jogo quase todo na Bombonera e acabamos por... Mas este momento do Corinthians não é igual, não é? Nós na Bombonera tínhamos 10 lesionados e pronto, e tivemos que estrategicamente sobreviver ao jogo. Agora, não é essa. O jogo até pode ditar uma coisa parecida, mas essa não é com certeza a intenção, a nossa intenção quando lá formos. Zé Elias, você quer repetir o que você estava dizendo aqui ou posso chamar o Rafael Marques lá no Rio de Janeiro? Não, eu posso falar. Não, ele se defendeu na Neoquímica Arena no segundo tempo para não perder. Acho que vai jogar um pouco, ele não vai poder ficar 90 minutos parado lá atrás esperando a equipe do Flamengo. Isso aí. Que nós já vimos. Boa tarde, né? Boa tarde a todos. Boa tarde. Louco Chácara, Capita, Pedro. Eles tocam o rebu aqui durante 10 minutos, Marques, aí agora quer dar boa tarde. Boa tarde. Não, é que, assim, isso me incomoda. Eu acho difícil, como eu falei, muito por conta da postura do Flamengo. Acho que a postura do Flamengo vai ser diferente da postura que teve contra o Corinthians no primeiro jogo. Joga em casa, tem a torcida que vai empurrar o time, você entra já com a motivação lá em cima, porque está jogando na sua casa, tem as suas referências do estádio, e o Corinthians, a tendência é que o Corinthians comece se defendendo, não acho que o Corinthians vai pressionar o Flamengo, vai se defender um pouquinho para depois tentar encontrar, como diz o Rafael Prats aqui, que ele gosta de dizer, né? O timing. Ele gosta. Timing da marcação, né? Nunca falei isso. Do timing da marcação para poder jogar contra o Flamengo. É normal dele, né? Ele falar esse tipo de situação. Acho que o Vitor está jogando o jogo, como se fala, né? Mas vamos aguardar. Eu acho que hoje o Flamengo vai tentar, a todo custo, ditar o ritmo da partida. Rafa, concorda? Você acha que é por aí? Assim, e aí tem o outro lado, né? Eu vou colocar o outro Rafa já na conversa, vou só te ouvir antes, porque o Flamengo também pode entrar um pouco mais cauteloso, mesmo estando em casa, pensando em ter a bola, em construir jogo, ou tentar aquele abafo inicial que a gente às vezes vê em decisão, né? Aqueles 15 primeiros minutos de intensidade, para quem conseguir fazer um gol, já administrar o resto do jogo. Então, em relação ao começo, Dani, eu espero o Flamengo tentando já de início abafar o Corinthians, pressionar o Corinthians. O antídoto do Corinthians para responder a isso me causa dúvida. Porque a gente viu o Corinthians quando foi ao Maracanã na Libertadores, o jogo começou 2-0 para o Flamengo. Aí eu acho que era uma ideia, uma postura. 0-0 talvez seja outra. E aí possa realmente acontecer o que falou o Zé aqui. Né? Um Corinthians esperando um pouco mais. Se bem que o Corinthians, a gente tem de lembrar que em São Paulo, quando foi melhor que o Flamengo, conseguiu marcar mais à frente. Sim. Fez o Flamengo muitas vezes rifar a bola, que não é muito a cara do Flamengo. E rifar a bola do Flamengo era jogar a bola para o Pedro. Ele até ganhou algumas bolas pelo alto, mas quando ele parou de ganhar a bola pelo alto, a bola começou a voltar muito rápida para a defesa do Flamengo, o Corinthians cresceu naqueles minutos finais do primeiro tempo. Então, assim, como o Corinthians vai começar a se posicionar no começo, eu tenho dúvida. Não sei se é um Corinthians que vai se colocar tanto atrás, se vai tentar diminuir também o ambiente muito pró-Flamengo do Maracanã. Se é um Corinthians que no início vai tentar marcar mais à frente para mudar um pouquinho e não ficar assim, opa,
Vai esperar 15, 20 minutos passar e agora vai começar a jogar? É uma final. Talvez esperar 15, 20 minutos não dê tempo mais para buscar depois. Sim. Então tem uma série de circunstâncias aí para a gente tentar entender o que o Corinthians vai fazer hoje no Maracanã. Eu tenho alguma dúvida. E se o Flamengo conseguir marcar um gol logo no começo, muda tudo. Completamente. Sim. Muda toda a estratégia, tudo aquilo que foi preparado pelo Vitor para esse enfrentamento, ele muda, porque você vai tentar sair para o jogo, que é natural, né? Você está ali, toma um gol, a tua reação é, vou tentar sair, porque se eu ficar aqui eu posso tomar outro. Depois mais outro, depois fica mais difícil. E aí o Flamengo encontrar os espaços para poder jogar. Esse é o grande perigo. Por isso que eu acredito que o Dorival deva falar justamente para a equipe do Flamengo pressionar um pouquinho mais. Em relação ao que o Prats falou, que realmente foi legal ele ter lembrado, né? Não sei se o Pedro vai ficar em cima do Fagner para ficar recebendo esse chutão. Como é que você acha que pode ser diferente? Eu acho que o Pedro vai ficar mais enfiado lá, mais lá dentro. Dentro da área? Sim, mais lá dentro. Arrastando a linha ali. Porque ele saiu muito, né? Ele saiu muito lá, então eu acho, né? Agora eu não sei, vamos ver, né? Eu tenho dúvida também, tudo bem, Dani? Boa tarde a você, os fãs do esporte. Olha lá a hipocrisia, Rafael. Eu dei boa tarde para não ser hipócrita, só em outras coisas. Só por educação, não que eu quisesse te dar boa tarde também. Agora, sério, Dani, eu tenho dúvida sobre o posicionamento do Pedro. Para mim, ele vai negociar com o posicionamento do Corinthians. Porque se o Corinthians tiver uma ideia inicial de um bloco médio que seja, porque ele se porta melhor quando ele sobe minimamente seu bloco defensivo, quando ele compacta um pouco mais aproximado da defesa do Flamengo. Eu acho que o Pedro vai arrastar, o Pedro vai fazer essa função de arrastar, de tentar trazer a defesa do Corinthians para perto do Cássio, para perto do gol. Eu acho que vai dialogar muito com o que o Corinthians vai tentar fazer no início. Eu acho que o Flamengo, uma premissa meio até óbvia do que é o Flamengo. O Flamengo no Maracanã ele vai tentar se impor, mas é uma dúvida que eu tenho também do que o Corinthians vai permitir. Ele vai negociar com isso? Ele vai dificultar ou ele vai aceitar para tentar escapar numa bola? Ou ele vai não montar um bloco médio porque em algum momento... Ele fez muito isso no primeiro tempo. E abafava e voltava com o bloco. Sempre muito compacto, era isso que dava certo. Abafava e voltava com o seu bloco. E nessa volta ele tirava espaço do meio campo, isso dificultava para o Flamengo. Então acho que pode ser uma estratégia do Corinthians. Aí a partir disso eu acho que sim, aí eu acho que isso arrasta o Pedro lá na frente, que é pro Pedro puxar um zagueiro, puxar um lateral que tem que ficar na cobertura, puxar talvez um homem de volância ali para tentar, sabe, ficar mais juntinho ali, você abre o campo pro Flamengo. Acho que vai depender muito, acho que o Corinthians vai condicionar o jogo, porque a gente sabe que o Flamengo vai tentar impor o jogo com a bola no pé. Agora, o comportamento inicial do Corinthians vai, para mim, dar a dinâmica ali do começo. Os times têm características definidas já, né, Dani? O Flamengo é um time que é lógico, no Maracanã cheio, aquela empolgação do torcedor, vai empurrar o Flamengo um pouco mais para frente. Mas qual é a característica do Flamengo? O Flamengo ele vai dominando conforme o tempo vai passando. Sim. Então ele pode criar alguma chance no início e também Você acha pode que não começa ceder. numa abafa, Eu acho que então? pode começar pela atmosfera, mas também vai ter um cuidado porque é uma decisão contra o Corinthians. O Flamengo, a característica do Flamengo é essa. Ele vai controlando o jogo conforme o tempo vai passando. Então chega assim, na metade do segundo tempo, na metade do primeiro tempo, na metade do segundo tempo, o Flamengo tem o controle do jogo. Quando você olha para as ações, o Flamengo tem mais ações do que o adversário. Então não é aquele Flamengo a quem a gente acostumou a ver marcação sob pressão, aquele sufoco no adversário. Isso pode acontecer pela atmosfera do jogo, mas não é a característica desse Flamengo. E a do Corinthians, qual que é a do Corinthians? É se defender. Então, assim, o Corinthians, por mais que ele tente atacar, a preocupação, o automático do Corinthians é essa recomposição defensiva. Então, assim, ele vai buscar o ataque, como fez algumas vezes na Neoquímica, mas a segurança do Corinthians é essa, é estar bem guarnecido no sistema defensivo e aí ter um pouco mais de força de meio campo, tentar avançar um pouco as linhas em determinados momentos do jogo para criar as possibilidades. Eu acho que isso não vai mudar muito. Então, assim, qual é o cenário do jogo? É o Flamengo tentando ter o controle durante os 90 minutos e o Corinthians sustentando defensivamente e tentando... Para, Pedro Ivo Almeida. Ele tá louco para falar o placar, mas o Rafa Marques quer participar do programa. O Rafael Marques, direto do Maracanã, direto do Rio. Estou aqui desde sempre. Estou aqui desde o início. Estou aqui só aprendendo com vocês. Atentamente, né, amigo? Pergunta o placar atentamente, do Capita. É verdade. Boa tarde, Dani. O Rafa também está curioso para saber o placar do Capita. Ô, Rafa, é na cautela ou na abafa, Rafael? Porque a gente sabe que gol no começo muda qualquer jogo, mas numa final como essa pode ser decisivo para o título, né?
Não, sempre que tem um valor a mais, né, Dani? Uma decisão, tudo maximiza. Só que eu estou ouvindo os companheiros falarem, eu concordo com todas as leituras, eu acho que está mais ou menos pré-desenhado o jogo, né? Na teoria está muito legal. Só que eu quero me basear em cima do que disseram os técnicos, porque do discurso à prática vai uma distância que precisa ser percorrida por quem está dentro de campo, né? O Vitor Pereira, ele inicia a fala dizendo sobre sair um pouco mais, comparando com La Bombonera, que hoje é um outro Corinthians, acho que todo mundo concorda, um Corinthians com mais repertório, com mais autoconfiança, mas ao longo da fala ele diz, pode ser que o jogo nos impõe ao contrário, né? Ou seja, ele já cria o discurso prévio, caso o Corinthians, na prática, sofra mais do que o seu técnico, na teoria, imagina que o time vai sofrer. E quando o Dorival fala sobre respeito, sobre concentração, é clichê, mas não dá para fugir muito disso, na medida em que o Flamengo sabe que tem um adversário hoje muito mais poderoso, com muito mais capacidade de competição do que tinha quando pegou naquela etapa de Conmebol Libertadores, quartas de final. É um outro Corinthians. Um Corinthians que fez um jogo interessante na ida, não sei se eu vi um jogo diferente da maioria, mas eu achei que o Corinthians jogou bem contra o Flamengo, um jogo de ida, dentro do seu limite, dentro da sua proposta, dentro do que dá pra ser. E se fizer a mesma coisa hoje... o jogo de semana passada. Eu acho que o Corinthians fez um jogo competitivo, acho que o Corinthians fez um jogo interessante, jogou o seu jogo, o que ele pode fazer. Não dá para exigir muito, né? É característica do Corinthians, como disse o Fábio Luciano. Então, assim, eu acho que podendo repetir isso hoje aqui no Maracanã, acho que o Flamengo vai ter desconforto, mas sigo com as mesmas fichas de sempre, 6-4. Eu só queria colocar uma situação. Ontem nós falamos muito sobre o Vidal, né? Sim. Ele só jogou uma partida, ele só conseguiu, né? Nunca jogou 90 minutos e tal. E o Renato Augusto? Quantas vezes ele conseguiu jogar 90 minutos? 90 minutos. É tal da autonomia que você fala, né, Zé? Entendeu? Depende da intensidade que o jogo pede, Zé, diminui a minutagem. Mais. Né? O Corinthians, no primeiro jogo, quando tinha 20, 25 minutos de jogo, o Corinthians já estava com dificuldade para acompanhar essa marcação, porque o Thiago Maia, em termos de força física, né, resistência, ele conseguiu colocar um ritmo em cima do Renato Augusto, que era o Renato Augusto que estava fazendo essa marcação, que dificultou para o Corinthians depois. Quando o Flamengo recua um pouquinho para poder respirar, porque o Flamengo estava tentando se impor, né, durante o jogo, foi quando o Corinthians conseguiu encontrar um pouco os espaços, mas isso tinha 30 e poucos minutos. Esse é o grande... Ontem eu estava vendo, né, estava todo mundo falando sobre Vidal, eu fui para casa, fiquei pensando, falei, pô, Vidal, mas o equilíbrio, como é que vai ser e tal. E aí o Renato Augusto também. O Renato Augusto não tem essa autonomia de 90 minutos em alto nível. Ele tem 45, por isso ele tem que eu não 50. descarto o Corinthians no início tentando marcar mais à frente. Talvez também por essa situação do time fisicamente sentir no meio do segundo tempo. Para fazer 1-0, Xará? Então, claro, aí seria o melhor dos mundos para o Corinthians se fizesse um gol no começo, mas enquanto tem o Renato inteiro, conseguir construir o placar. Eu acho que talvez nem 1-0. É um peso para mudar em relação a marcar mais atrás. Renato, quanto você vai exigir dele defensivamente. O quanto o Corinthians conseguir empurrar, gerar desconforto, tirar o Flamengo daquela coisa de Maracanã, pressão, abafo, uma hora o gol vai sair. Eu também tô com um prato nessa. Por isso que eu não tenho certeza sobre esse desenho inicial. Sim. Eu acho que o Corinthians, em algum momento, pode tentar usar o mínimo gás que tem, porque ele não vai ter gás durante 90 minutos. Ele tem aquele momento ali entre os 15 e o 20 do segundo tempo que começa a dúvida na cabeça do Vitor. Tiro fulano? Não tiro. Mas ele é meu melhor jogador, ele é o meu melhor em campo, mas eu preciso dar um pouco mais de gás, porque eu tenho uma proposta a cumprir, mas aí se eu mexo uma peça, eu começo a perder tudo de ideia que eu tenho lá do início. O que dá para ele fazer, o compromisso dele, talvez seja nos 30 minutos iniciais, como tem sido, ou 45, se conseguir esticar ali. Por isso que eu tenho dúvida sobre essa coisa do Flamengo em cima o tempo inteiro. A informação que o Zé pediu, só para te dar a informação, Zé. O Renato Augusto, eu estou olhando aqui, ele jogou 87 minutos contra o Atlético Goianiense, contra o Fluminense, e jogou 90 minutos contra o Palmeiras no dia 13 de agosto. Antes disso, o jogo que ele fez mais tempo foi contra contra o São Paulo, óbvio, contra o Corinthians. Na primeira rodada, não. Ele teve um tempo fora lá atrás, 22 de maio. 22 de maio. Esse jogo ele saiu bravo desse jogo, né, Zé? Só colocar essa leitura. Porque quando o jogador tá morto, não aguenta mais, ele sai de boa. Ele agradece, não tô conseguindo mais, entra um outro jogador. Quando o jogador sai chateado que foi substituído, é porque ele entende que ele poderia ficar mais. Então, assim, se ele poderia ficar mais, quer dizer que ele poderia ter um pouco mais de intensidade durante o tempo que ele está em campo. Entendeu, Dani? Sim. Então, eu acho que hoje, para o Renato Augusto, é isso, né? Se ele se sentiu bem para continuar no primeiro jogo, talvez ele consiga, num jogo de decisão como o de hoje, né, que é o jogo mais importante do ano para o Corinthians,
colocar um pouco mais de intensidade e manter essa intensidade por um período maior, porque ele é fundamental. Hoje tem para o Corinthians conseguir vencer o jogo, ele é fundamental. Hoje tem um ponto nesse jogo que não tinha no primeiro. Não tem mais nenhum jogo, é final. Sim. Isso, não tem nada. Então, assim, se transformou numa final de 90 minutos. Se transformou numa final de 90 minutos. Você tem uma intensidade maior. É aquela discussão sobre a pombagia do Arrascaeta, né? Não dá para imaginar o uruguaio comer a boca hoje. Temos 2 jogadores aí na bancada. É óbvio que ele vai dar o máximo de si. Mas se ele se machucar e não jogar dia 29, paciência, azar. Mas hoje ele vai dar tudo de si. Sim, é porque você tem é diferente a concentração. Porque no primeiro jogo você erra, beleza. O Flamengo faz um gol, você fala, pô, talvez a gente consiga buscar no segundo jogo. Hoje não tem. Mas, ao mesmo tempo, você tem a exigência de buscar o resultado. Né? E aí é a forma diferente de você trabalhar. Quem joga em casa e quem joga fora de casa. Quem joga em casa se sente pressionado a vencer. Natural isso. E quem joga fora de casa se sente pressionado a não perder. Então, até porque um empate isso vai para pênalti, aí eu não sei se é o pior dos mundos para o Corinthians. E essa é a forma como o Corinthians vai trabalhar. No início do jogo é complicado. Em determinado momento, o Corinthians vai começar a pensar nisso. Segundo quando o gás diminui, quando você pensa que tem que trocar. Óbvio que você vai entrar para ganhar. Sim. Mas eu entendo o que você fala. No subconsciente tem uma coisinha ali do pênalti. O Flamengo não quer negociar com pênalti, imagino eu dentro de casa. O Corinthians tem um grande goleiro também, né, Pedro? Mas eu acho que o Cássio, o goleiro decisivo, com a história que ele tem no Corinthians. Agora, o Santos tem um histórico no Atlético Paranaense de também conduzir o Atlético para avançar em mata-matas. O Atlético foi campeão da Sul-Americana, na Arena da Baixada. Ninguém quer negociar com pênalti, mas os dois treinaram, né? Mas aí, informação importante do Rafa, só que assim, eu acho que a situação não passa pelo Santos ser um bom pegador de pênalti. Passa pelo seu ambiente. Você quer se fazer valer do seu ambiente, claro, da sua ideia de jogo. Se eu chegar... O Flamengo pensa, se eu chegar até os pênaltis, é porque eu estou pelo segundo jogo seguido que eu não consigo me impor no placar contra o Corinthians. Entendeu? E todo mundo conhece o Cássio, né? O Corinthians, se chega até os pênaltis do Corinthians ao final dos 90 minutos, você tem uma série de possibilidades. Segurou, abafou, travou onde deu, mesmo sem gás manteve o 0 ali no placar ou o empate. Eu acho que é outra leitura, não é simplesmente o Cássio pega, mas o Santos também pega. Acho que é o que envolve, não dá pra gente descolar ali o contexto do que é esse jogo da volta no Maracanã. Fala galera, chegamos no fim de vídeo no canal aqui. Se você gostou, nos acompanha aí, deixando seu like, inscrevendo no canal e ativando o sininho. Agora valeu e até o próximo vídeo.